Boa noite a todos e a todas. Estou aqui de novo, Gladson. Acabei de chegar de um baile de formatura. São 4:30 da manhã. E eu resolvi gravar esse vídeo para somente encaixar algumas coisas que eu deixei talvez um pouco soltas. Não sei se está dando para ouvir minha voz direito. Tá meio rouca. Mas vamos lá. Retomando o que nós havíamos conversado, eu havia recuperado a concepção de homem que era comum à Europa cristã. Essa concepção de homem da Europa cristã era uma concepção de homem de duas naturezas. Uma natureza superior e uma natureza inferior. Ora, os portugueses, que também eram europeus e cristãos, também comungavam dessa mesma lógica. E entre os portugueses existia já essa diferença, né, entre ser nobre, ou seja, um ser humano de qualidade superior, e ser plebeu, um ser humano de qualidade inferior. Então já havia uma desigualdade entre os próprios portugueses, uma desigualdade que era baseada no princípio de que as pessoas nasciam desiguais, que tinham naturezas diferentes, que tinham uma carne e um sangue diferente. E aqueles que tinham um sangue e uma carne nobre, obviamente, teriam vindo à Terra para administrar a Terra e para aproveitar tudo que pudesse ter de bom. E os de baixa qualidade teriam uma carne ruim, um sangue ruim, e deveriam então servir aos nobres. Isso entre os homens brancos portugueses, né? E quando eles vêm, quando eles se expandem pelo mundo, inclusive vêm para as Américas, eles encontram aqui um povo completamente diferente deles, né? Que inclusive não é cristão, não fala a língua deles, não tem o mesmo fenótipo deles. Então, eles passam a escravizar esses indígenas, esses nativos da América, e também escravizam os nativos da África e trazem a força para aqueles que são capturados em guerra. E aí você tem três camadas nessa sociedade colonial: os nobres, os plebeus e os escravos. Então aqui a hierarquia social ela ganhou mais um degrau, né? O degrau que reduzia abaixo da condição de homem de qualidade inferior. Colocava você na condição de coisa, né, de instrumento, tanto indígenas quanto negros africanos. Então, ser trabalhador numa sociedade como essa era extremamente indignante, né? A sua humanidade estava sempre sendo questionada e em risco. Quando acontece então da escravidão se tornar inviável, ela cada vez se torna mais cara. Já estamos no século XIX, demos um pulo enorme. Quando no século XIX o preço do escravo aumenta muito, por várias razões, que eu não posso detalhar agora, mas aumenta muito o preço do escravo, não compensa comprar escravo, manter o escravo para ele produzir açúcar e vender açúcar depois. Porque o açúcar que é vendido
no século XIX o açúcar cai de preço no mercado internacional, né? Porque aparecem novos produtores de açúcar. Então, o açúcar custava um preço mais baixo e o escravo um preço alto. Então você gastava muito dinheiro para comprar um escravo e aquilo que ele produzia, que no caso era açúcar, não servia, não dava conta de pagar o custo que você teve com a compra do escravo, né? Então a escravidão no século XIX estava se tornando inviável. O problema é que se você libertasse, abolisse a escravidão, libertasse todos os escravos de uma vez só, nessas circunstâncias, eles poderiam ir para a floresta, enfrentar os índios, desmatar a floresta, fazer um roçado e aí apelar para a lei da posse mansa e tranquila para ter direito garantido sobre o uso daquela terra onde eles estariam produzindo. Ora, isso significa que esses trabalhadores não dependeriam mais dos membros da elite colonial. Isso não podia acontecer. Não podia acontecer por uma questão econômica, eles precisavam da mão de obra desses escravos. Desses escravos uma vez libertos. Mesmo assim, eles precisavam da mão de obra desses libertos para continuar produzindo, né? E outra coisa mais agravante é que se esses libertos tivessem acesso à terra, eles iam ter autonomia para produzir tudo o que precisavam e iam se sentir homens plenos. Não iam se julgar inferiores, não iam se julgar desiguais. Então, para além da questão da exploração econômica, tinha a questão da manutenção do poder, do controle sobre as pessoas, da subjugação das pessoas, mantendo elas como se fossem seres humanos de menor qualidade. Bom, o que eles fizeram no caso então? Eles fizeram aquilo que eles sempre fizeram. Eles mudaram as leis conforme os seus interesses. E logo com a independência do Brasil, uma das primeiras coisas que o Pedro I faz é acabar com a lei da posse mansa e pacífica. Acaba essa lei da posse mansa e pacífica e todo aquele homem livre e pobre, né, seja um plebeu pobre, seja um ex-escravo, um liberto, alguém que comprou sua alforria ou recebeu alforria, esses trabalhadores livres e pobres, eles não tinham mais a possibilidade legal de enfrentar os índios, de desmatar uma floresta, plantar um roçado e garantir ali legalmente o uso daquela terra. Isso significa que a qualquer momento um oficial do caso do rei, com seus soldados, poderia chegar e expulsá-los dessa terra, sem mais nem menos, né? E também os latifundiários poderiam fazer isso sem qualquer problema. Bom, afora isso, quando fizeram isso, quando acabaram com essa lei da posse mansa e pacífica, ficou um tempo sem legislação a respeito do acesso à terra. Acabaram também mas estava claro que ia acabar a escravidão, né? E quando chega em 1850, que é abolido o tráfico negreiro no Brasil, eles chegam no mesmo ano que é abolido o tráfico de escravos, em 1850, que se tem a certeza que a escravidão vai acabar porque não vai haver mais comércio de escravos. Eles têm a certeza que a escravidão vai acabar e dizem assim, não, nós temos que
impedir que esses escravos, uma vez libertos, que se retirem para o interior e vão enfrentar a floresta e tentar fazer roçados por conta própria. E aí cria uma famigerada lei da terra. Essa lei da terra que vai contra todos os princípios que vieram de Portugal, né? E o princípio de que os bens da natureza são de propriedade unicamente de Deus e, portanto, não podem ser comprados ou vendidos por seres humanos normais. Esse princípio ele é rompido com a lei de terras. A lei de terras rompe com esse princípio, né? A lei de terras define que, a partir de então, as terras, que é esse bem da natureza que ninguém produziu, né, pode agora ter um dono, né? A lei de terras determina isso e determina mais uma coisa. Todos os sesmeiros que receberam o direito de usufruto de sesmarias passaram automaticamente, sem ter que pagar indenização nenhuma por isso, a ser donos daquela terra a qual eles já usavam há muitos anos. Então eles ganharam de mão beijada o latifúndio que já era de uso deles através do trabalho dos escravos. Pronto, ganharam as terras. E foi colocando que as outras terras ainda não ocupadas, não tomadas, só poderiam ser acessadas através da compra, né? Então você teria que comprar do Estado. Todas as outras terras que não tinham dono pertenciam ao rei, e os particulares que quisessem aquelas terras deveriam então procurar um cartório, né, uma paróquia, para registrar no cartório o interesse da compra daquelas terras. Ora, então o critério de acesso à terra agora era o dinheiro. Pronto, com isso se garantiu que mais à frente então se pudesse libertar os escravos com a garantia de que eles não iriam ter acesso à terra. E esses escravos, uma vez libertos, como foram, né, lentamente foram sendo libertos, e depois definitivamente, em 1888, quando eles se tornam homens livres e pobres. Eles saem da categoria de coisa e entram na categoria de humano, mas que na categoria de humano inferior. Ele entra na sociedade como um plebeu pobre, e um plebeu pobre de origem muito, mas muito miserável. Um plebeu pobre de origem escrava. Então, é um plebeu pobre de baixíssima qualidade. Esse é o trabalhador livre e pobre que surge, né? Aí você já tinha o plebeu pobre, que já era considerado um ser inferior por natureza, e agora você tem um novo plebeu pobre de origem escrava. Então, esse homem, esse trabalhador livre e pobre, ele vai ser tratado do mesmo jeito, ou de maneira muito parecida, como se tratava os escravos, porque esse homem livre e pobre de origem escrava, ele já estava acostumado com as condições de vida e as condições de trabalho, as quais ele já tinha vivido quando ele era escravo. Quando ele deixa de ser escravo, agora ele pode sair da fazenda na hora que ele quiser, pode procurar um outro fazendeiro para ser explorado. Agora, esse é o direito, ele tem direito agora de escolher quem vai explorar ele. Quando ele era escravo, ele não podia escolher, né? Agora ele pode escolher quem vai explorar ele. Mas, mais que isso, as condições de vida e de trabalho permanecem praticamente as mesmas. Quando houve a abolição da escravidão, muitos escravos, inclusive, permaneceram nas fazendas em que já eram escravos antes, continuaram como homens
libertos pela Lei Áurea, mas continuaram a morar e a dormir nas senzalas. As senzalas não eram mais trancafiadas e esses homens não podiam ser mais comprados e vendidos. Mas eles continuaram morando nas senzalas, continuaram comendo a mesma coisa que comiam antes, continuaram sendo tratados praticamente da mesma forma e sendo vistos da mesma forma, como seres inferiores. O ritmo de trabalho permaneceu o mesmo e a produção em que eles estavam permanecia sendo a mesma. Se antes eles cortavam cana, agora, como escravo cortavam cana, agora como livre e pobre, continuam cortando cana. Com as mesmas ferramentas, com o mesmo ritmo de trabalho, com o mesmo sol quente em cima do lombo. Então, você tem um surgimento aí de um trabalhador livre e pobre no Brasil, que ele é marcado profundamente por essa hierarquia absurda que existiu no processo de formação da sociedade brasileira. O filme que vocês assistiram, ou vão assistir ainda, que o Rabanal vai passar, que é o Tabuleiro de Cana Xadrez de Cativeiro, ele mostra um pouco isso, né? Quando você vê os peões do corte de cana em Alagoas, eles são explorados economicamente? São. Mas percebam que é para além da exploração econômica. Porque podia haver exploração econômica e podia, com comida, não precisa ser comida chique, uma comida decente. Certo? Um usineiro tem condição de pagar uma comida decente, um arroz, feijão, uma carne, uma salada. Isso não é uma despesa para ele. Um usineiro pode muito bem determinar que se faça um alojamento limpo, higiênico. Não estou falando de luxo, higiênico, limpo, né? Que os trabalhadores tenham acesso a banheiro no alojamento. Isso não é algo que custa nada, não é nada para um usineiro. Entretanto, ele prefere, é uma escolha, ele prefere tratar esses peões de corte de cana como bichos. Como bichos. Né? Por quê? Por uma razão muito simples. Porque ele pode. Ele pode. E é isso que vai para além do econômico. É que ele faz isso com tranquilidade. Que fica claro que no fundo, ele tem claro para si de que ele é um ser humano de alta qualidade e que aquele peão é um ser humano de qualidade tão inferior, mas tão inferior, que está muito próximo, muito parecido com o que era um escravo. Então pode ser tratado da mesma forma. Né? Pode ser humilhado, pode ser tratado de maneira descuidada, né? De maneira brutal. Né? Essa brutalidade reafirma para esses opressores a sua consciência de ser um ser humano de melhor qualidade, de natureza superior. E isso é que marca profundamente as relações sociais entre patrões e trabalhadores no Brasil. Isso acontece até na cidade, né? Muito patrão que o trabalhador quer tirar férias e ele não consegue as férias, duas, três férias acumuladas, ele simplesmente não concede. O cara quer ir para casa, terminou o horário de trabalho, mas ele inventa um serviço para fazer e empurra o trabalhador para ficar mais uma hora, duas no serviço, sem hora extra. E aqueles trabalhadores que se submetem a isso, né, que se adaptam a isso e não reivindicam seus direitos, não questionam essas situações, acabam confirmando que
de que eles são seres humanos inferiores e que cabe a eles apenas servir o patrão, né? Em tudo que o patrão queira. Se o patrão quer que ele não tire férias, ele não tira. Se o patrão quer que ele faça hora extra, ele faz. Se o patrão não quer pagar o salário até o quinto dia do mês, quer pagar o salário no dia 10, no dia 15, no dia 20, como acontece lá aqui em Arapiraca, vai, né? Ele pode até reclamar um pouquinho na família, nos amigos, mas pro patrão ele não reclama, pra justiça ele não reclama, né? E então esse patrão começa a perceber que ele pode pisar mais, ele pode humilhar mais, e ele tem a certeza de que ele realmente é um ser superior. É isso, né? E como eu disse, a questão agrária, na verdade, não é uma questão agrícola, não é uma questão agronômica, não é uma questão de solo, de ecossistema, ecologia, né? No fundo, a questão da má distribuição de terras tem a ver com impedir que os homens tenham acesso à terra, que os trabalhadores tenham acesso à terra, para que eles possam continuar sem opção a não ser a opção de ficar se subjugando ao domínio daqueles que controlam as terras, que controlam as fábricas, que controlam os bancos, e submeter a essa elite, né, de maneira completamente humilhante. Não basta ser explorado, tem que ser humilhado, né? E isso aconteceu no Brasil porque, ao contrário do que aconteceu na França, onde os plebeus ricos se aliaram aos plebeus pobres, instigaram os plebeus pobres a atacar os nobres, tomar as terras dos nobres e cortar a cabeça dos nobres e fazer uma sociedade nova, onde todos iam ser considerados iguais, considerados gente, né? Isso foi na França. No Brasil não teve Revolução Francesa, né? No Brasil, aquele plebeu rico que na França instigou o plebeu pobre a cortar a cabeça dos nobres, aqui no Brasil, o plebeu rico se aliou aos nobres. Houveram inclusive casamentos entre filhos de nobres com industriais, né? E esse casamento entre essas duas classes, plebeus ricos e nobres, deu origem a uma elite que misturou essas duas formas de dominação, né? A dominação baseada no status, né? No privilégios, né? No privilégio de poder cobrar tributos, principalmente porque tinha nascido nobre, se juntou com essa outra categoria de exploração, que era do plebeu rico, que também explorava os plebeus pobres que trabalhavam para ele. Então, no Brasil, o plebeu rico se aliou ao nobre, conformou uma nova classe mista de nobre com plebeu rico, e eles juntos mantiveram a exploração e, para além da exploração, a dominação sobre os plebeus pobres, sobre os libertos ex-escravos, submetendo esses dois a condições pavorosas de controle e de opressão. No Brasil foi diferente, então, né? No Brasil não houve Revolução Francesa. No Brasil, os plebeus ricos resolveram se aliar aos nobres para melhor explorar e para melhor controlar os plebeus pobres e os libertos ex-escravos. E controlar a terra era só uma forma de manter esses plebeus pobres e esses libertos ex-escravos no seu lugar, sem opção
se tornarem homens autônomos, mulheres autônomas, com acesso à terra. O acesso à terra dava isso, da autonomia, né? E isso não era interessante para essa elite que misturou nobreza com plebeu rico. É isso. Espero que tenha ajudado. Um abraço a todos.